Mackenzistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LegalCast Mackenzie, o podcast do Legal Hackers. Dessa vez estamos com uma presença super especial, um episódio único que nunca fizemos. Mas antes de apresentar o nosso convidado, por favor, se o nosso co-host pudesse se apresentar. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Eu sou o Matheus, representante acadêmico do Mackenzie de Direito, e hoje a gente vai iniciar esse podcast com diversos temas interessantes aqui com vocês. Gostaria que o nosso convidado se apresentasse na data de hoje. Eu sou Luiz Felipe Batista Luz, quero primeiro agradecer o convite, prazer estar aqui com vocês, vai ser uma conversa muito legal, tenho certeza. Eu sou fundador do Batista Luz Advogados, sou advogado, fiz corporativo a minha vida inteira, vou contar mais da minha história aqui para vocês em seguida. Show, vocês escutaram, né? Sócio fundador. Já trouxemos sócios aqui, já trouxemos muita gente do departamento jurídico, mas sócio fundador é a primeira vez, né? E o Matheus aqui já é velho de casa também. Falou Sim, já que tem se de casa, já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo aqui no podcast. Bom, você trouxe aqui sócio fundador do Batista Luz, mas sobre você, um pouco da sua trajetória, como você começou na inovação jurídica, que é um escritório muito voltado para a inovação jurídica, né? Para o mercado de direito digital. Mas como você, Luiz, começou no mercado e cresceu e virou o nome que é hoje? Bom, quando eu comecei fazer direito, eu não tinha a convicção de que eu queria fazer da minha vida era ser advogado ou trabalhar com direito, de qualquer forma. E ali nas primeiras semanas da faculdade, eu tive a certeza de que eu não queria ser advogado. Foi muito fácil chegar a essa conclusão. Só que aí eu tinha um problema, né? Eu estava numa faculdade de direito, tinha 5 anos pela frente, e eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu mudava de profissão, ou eu mudava a profissão. Então, isso foi 30 anos atrás. Então, nesses últimos 30 anos, eu venho trabalhando todos os dias para mudar a profissão. Então, por isso que o escritório tem essa característica de ser um escritório que desafia o status quo da advocacia, do direito, porque é a nossa forma de tentar mudar a profissão, mudar a forma como a advocacia funciona, como a advocacia é reconhecida. Show. E caramba, é verdade, né? É a coisa do mudar a profissão, né? Porque isso vem muito do empreendedorismo, né? Qual que é a importância ali de você começar a empreender no direito? Porque mal se fala de empreendedorismo no direito. Claro, agora tem um crescimento muito importante. Inclusive o Vitor, que é do Beluz, da área de inovação, né? O VP de inovação, ele é professor no Mackenzie de empreendedorismo. E qual que é o papel desse escritório voltado para o empreendedorismo? Como que funciona? Então, vamos lá, o empreendedorismo no direito realmente não é uma coisa normal. Você ser um escritório que trabalha para empreendedores é um pouco mais normal. Não é muito normal também, porque a maioria dos escritórios, especialmente os escritórios consolidados, os escritórios maiores, eles trabalham para corporações. Eles normalmente não trabalham para empreendedores, né? Mas é diferente você trabalhar para um empreendedor, prestar serviços para um empreendedor e você ser um empreendedor. Então, ser empreendedor no direito realmente não é uma coisa comum. Muita gente acha que ser um advogado independente, seja sozinho, como uma pessoa física, ou com outros advogados em conjunto, o que a gente chama de escritório, é empreender no direito. De uma certa forma porque é um ato de coragem, é você realmente tomar um risco que de outra forma você não tem se você for trabalhar para alguém. Né? Se você for trabalhar numa empresa, se você for trabalhar num escritório maior, você não tem esse risco de você ter que buscar a sua remuneração dia após dia. E se você não for bem sucedido, não tem remuneração. Tá? Isso é empreender nesse sentido. Mas ainda existe a figura do profissional liberal. O que é um profissional liberal? O profissional liberal é simplesmente um advogado independente. Entendi. Um advogado independente é um profissional que ele fala, não, eu vou prestar aqui os meus serviços sem estar ligado a uma estrutura maior. Eu posso fazer isso sozinho, posso fazer isso com amigos. Normalmente eu faço isso com amigos para dividir despesas. Eu quero alugar um escritório, eu chamo mais 3, 4 amigos porque faz mais sentido a gente dividir esse espaço do que eu alugar sozinho. Mas também porque são especialidades diferentes. Eu sou tributarista, ele é societarista, esse outro aqui faz contencioso. Ah, você é tributarista? Não, estou dizendo, é na minha tá. Fui, se quiser eu conto essa história. Já fui bastante coisa já. Mas
Mas um diz eu sou tributarista, outro diz eu sou societarista, outro diz eu sou processualista. É importante para um cliente saber que ele pode recorrer a uma mesma casa, né, e ter especialidades diferentes ali que o atendem. Então, às vezes, as pessoas se reúnem com esse objetivo de compartilhar despesas e compartilhar clientes. Tá? Isso é uma forma de empreendedorismo, mas não é o empreendedorismo que a gente vê quando a gente vai conversar com um empreendedor de startup, de mercado. Por quê? Porque esse cara faz tudo isso, mas muito mais do que isso. Ele toma o risco de não ter uma remuneração assegurada. Ele provavelmente vai ter que reunir pessoas com especialidades diferentes. Um cara mais financeiro, outro cara mais de tecnologia. Talvez ele seja um cara de mercado. Então, tudo isso ele faz também. Só que ele tem que desenvolver um negócio que é um produto. Ele tem que pensar o que ele vai vender para o mercado. Provavelmente é uma coisa que nunca ninguém fez, porque se for uma coisa que alguém já fez, e especialmente se alguém já fez bem, não tem por que ele montar aquela startup, não tem por que ele montar aquele negócio. Sim. No direito, normalmente você monta um escritório para fazer coisas que os outros fazem. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mas por quê? Porque no direito, até hoje, sempre existiu uma lógica muito estranha de que um advogado sozinho, muitas vezes ele faz um serviço igual ou melhor do que o advogado dentro de uma grande estrutura. Por quê? Porque quais são as barreiras que um advogado jovem, recém-formado, tem para ter o seu próprio escritório? A grande barreira é cliente. A grande barreira é como é que ele convence pessoas ao contratarem como advogado. Mas se ele já tiver bons relacionamentos, se ele tiver, às vezes por relações pessoais, relações da família, talvez porque ele trabalhou em algum lugar e ele trouxe alguns relacionamentos desse outro lugar, num estágio, em alguma coisa que ele fez antes, talvez ele tenha clientes. E talvez ele tenha clientes para começar uma operação pequena, porque se é ele sozinho, ou ele com mais 1, 2, 3 amigos, não precisa ser um monte de clientes, às vezes são poucos clientes. Então ele faz a mesma coisa que ele fazia ou que outras pessoas fazem, numa estrutura menor, com menos pressão de custo. Muitas vezes ele é mais eficiente, ele consegue ser mais competitivo do que uma grande estrutura. Sempre foi assim. Por isso que a gente vê muito no mercado, especialmente no mercado brasileiro, tantas cisões de escritórios. Tanta gente que faz uma carreira dentro de um escritório, depois sai e monta o seu próprio escritório. Porque realmente a barreira de entrada de um novo escritório no mercado é muito pequena. Né? Quase nenhuma, se a gente for pensar na forma tradicional de prestar serviços dentro da advocacia. Tá? O problema é que a gente está passando por uma mudança mundial. Sim. Na economia, na forma como os serviços são prestados. E agora, realmente, a gente começa a entrar num ambiente onde não basta você ser um bom advogado, você ter, talvez, bons relacionamentos. Você vai ter que ser eficiente numa forma muito diferente, numa escala muito maior do que se exigia no passado. Porque agora você tem um negócio que são as novas tecnologias. Então, se a gente pensar em um escritório analógico, onde você tem bons advogados e é isso, ponto, esse escritório tem uma longevidade baixa. Difícil você pensar num escritório puramente analógico, por melhores que sejam os advogados, daqui 10 anos. Daqui 10 anos, os escritórios vão ter que ter condições de utilizar ferramentas tecnológicas para fazer uma grande parte daquilo que hoje eles entregam na forma de trabalho humano. E me parece que isso é uma escolha. Me parece que isso é um caminho que já foi trilhado e agora é uma questão de tempo para a gente chegar lá. Isso quer dizer que as pessoas não vão mais poder ser advogados profissionais liberais, ter suas atuações independentes? Não. Mas agora não dá mais para fazer mais do mesmo. Agora, realmente, a pessoa, me parece que vai ter que ser um artista. Vai ter que fazer um negócio muito diferente. Vai ter que ser muito especializado. Vai ter que conhecer muito daquele tema. E aí, eu acho que é um caminho muito mais árduo para começar cedo. As pessoas provavelmente vão fazer esse caminho mais à frente na carreira. Porque aí elas já têm muito conhecimento, já têm muita experiência. Talvez sejam o melhor advogado, advogada daquele assunto. E aí elas montam uma boutiquezinha só sobre aquele tema. Então são realmente artistas, referências naquele setor, naquele assunto. Sim. Mas pensando em um escritório ou um advogado que quer atuar dentro de um mundo corporativo, fazendo uma atuação consultiva de escopo mais amplo, né? Talvez fazendo aquilo que a gente chama de full service, né? Que é uma cobertura mais ampla das demandas de uma empresa, muito difícil competir com uma estrutura que vai utilizar ferramentas tecnológicas. Não vou dizer que é impossível, mas é muito, muito difícil. Eu acho que com o tempo, a gente realmente só vai encontrar no mercado estruturas que vão ser muito eficientes do ponto de vista tecnológico.
Entendi. E é interessante, eu de fato nunca tinha pensado também, não sei, Matheus, mas é verdade, é tudo mais do mesmo, né? É mais do mesmo. E quem vai sobreviver no longo prazo é quem entendeu o novo negócio de hoje, né? Que, né, com o crescimento, mesmo que vem lá da indústria 4.0, que veio, né, pro mundo corporativo. E essas habilidades que você trouxe, eu acho que é verdade, faz muito sentido. E quem se adapta, porque, veja, você tem a impressão também que é difícil hoje em dia alguém sair da faculdade e já criar seu próprio escritório. Você está falando da expertise, da referência no mercado, posicionamento digital também, que é muito importante. Você fala dos novos influencers jurídicos, né? Daqueles que estão reconhecidos na internet, são as pessoas veem eles na internet. Mas você tem essa impressão também que hoje em dia é difícil sair alguém da faculdade e criar seu próprio escritório? Acho que é mais difícil do que no passado. E o motivo é esse. Porque a advocacia analógica ela vai perdendo a sua atratividade. Cada vez mais você tem soluções tecnológicas que colocam escritórios numa posição, escritórios que têm uma força econômica. No final, para usar ferramentas tecnológicas, você precisa ter investimentos. Essa é uma verdade. É muito difícil um escritório analógico competir com um escritório que tem ferramentas tecnológicas. Isso já acontece há muito tempo no contencioso. Os escritórios que atuam com processos já são muito informatizados, né? Eles já têm ferramentas tecnológicas como condição para existirem, para poderem fazer uma distribuição em qualquer tribunal rapidamente, para poder fazer um acompanhamento automatizado de publicações, para poder talvez fazer preditividade, né? Acompanhar tendências de jurisprudência. Isso é condição para um escritório atuar bem dentro do contencioso já hoje. Mas isso está chegando na consultoria também. A consultoria também hoje ela depende de você ter gráficos, então o escritório precisa transitar bem no mundo de BIs, você precisa dashboards, você precisa ter automação para você não precisar ficar fazendo toda vez trabalho humano em contratos, em documentos que são padronizados. O massificado também, né? Aquela contenção massificada. Então, assim, cada vez mais a tecnologia está cobrindo. E não é algo estranho, isso está acontecendo em todos os setores. É que a gente ainda tem a imagem... Gente, isso tudo aconteceu nos últimos 30 anos. 30 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, não tinha internet. Eu entrei na faculdade em 1992, não tinha internet. Nos últimos 30 anos, aconteceu a internet, que foi a maior transformação da história da advocacia, porque antes, uma empresa, um cliente, ele não sabia o que eram as leis que se aplicavam ao negócio dele. Ele tinha que perguntar para um advogado. Ele não ia numa biblioteca do TJ e ficar lá buscando os livros todos. Não ia pegar o diário oficial e ficar lendo tudo. Ele perguntava para um advogado. Com a internet, essa função que eu chamo de sacerdócio do direito acabou. O advogado não detinha mais de forma exclusiva esse conhecimento. Então, qual que era o atrativo, qual que era o motivo para um cliente contratar esse profissional? Passava a ser a capacidade dele de não só entregar o que eram as leis, o que era a regulação que se aplicava àquele negócio, mas também uma capacidade de interpretar, de dizer como transitar, como navegar, especialmente num ambiente onde as regras não são tão claras. E o Brasil tem muitas dessas, né? Então, como navegar? É uma espécie de guia, né? Eu dizia, o advogado ele tem que ser uma espécie de guia da Amazônia. Você pode ir na Amazônia sozinho, mas você tem grande chance de morrer. Se você vai com um bom guia, você vai ter uma experiência maravilhosa, né? Então, o advogado era meio isso. Ele ajudava as empresas a transitarem bem. Mas mesmo hoje, a gente já tem intérpretes muito bons automatizados. Então, a gente já começa a ter figuras que permitem, seja por meio de sites, seja por meio de influencers, seja por meio de inteligência artificial, as pessoas conseguem buscar as interpretações diretamente. Né? Então, o que é a função, o que é o atrativo desse advogado de hoje para um cliente? Tem que ser uma coisa nova, tem que ser uma coisa diferente, ele tem que entregar mais do que o conhecimento, mais do que a interpretação. Então, aqui a gente começa a ter uma ruptura nos modelos tradicionais. E, de novo, isso tudo para a gente ainda é muito chocante, porque a gente está falando de 30 anos, é nada. É nada. Nesses últimos 30 anos, a transformação da advocacia foi brutal. Porque no período anterior, você advogava mais ou menos como advogava em Roma. É verdade, Era basicamente a mesma coisa, não mudou muito. É mesmo. Nos últimos 30 anos, a transformação é brutal. E essa década, eu digo que é a década de maior transformação de todos os tempos. Em 2029, a gente vai aproveitar, talvez,
20%, 25% da forma como os advogados trabalhavam em 2019. Porque vai transformar brutalmente com a inteligência artificial, com novas tecnologias, com novas regulações. O que o advogado vai fazer em 2029 é completamente diferente do que o advogado fazia em 2019. Isso vale para os escritórios também. Sim. Louco, né? Entendido. E deixa eu só verificar com você. Você, como fundador do Batista Luz, como que você enfrentava explicar esse propósito da inovação tecnológica na área do direito para os novos escritórios? Porque hoje em dia a gente consegue entender que existem dois tipos de escritórios. Os escritórios que são adeptos a novas tecnologias, né, no mercado, e tem escritórios que acabam sendo um pouco mais leigo de, vamos continuar do nosso jeito, tá dando certo. Você acha que vai acabar virando um retrocesso, né, caso esses escritórios não consigam acompanhar as demandas? Ou pode ser algo, por exemplo, acho melhor você repensar numa ideia, numa proposta, algo que possa facilitar o seu dia a dia no trabalho, né? O que você pensaria que poderia evitar essas entraves, ou que o Batista Luz e o próprio escritórios ajudou a conseguir prospectar diversos clientes? Matheus, assim, como a gente começou já com essa proposta de transformar a advocacia, né, como isso sempre foi uma premissa em tudo que a gente fez, a gente nunca teve uma postura satisfeita em relação à forma como as coisas são ou eram. Então, para nós é muito natural a gente ter essa postura de ser um first adopter, né? O primeiro a adotar uma nova tecnologia, o primeiro a provocar a adoção de novas tecnologias. A gente faz isso o tempo inteiro, é cultura nossa. Tem até uma certa obsessão em ser sempre transformador. Mas isso é uma decisão de risco, né? Porque se você sempre está buscando uma coisa nova, às vezes você passa batido por soluções fáceis e que às vezes são rentáveis. Então, sem dúvida, essa é uma opção que deixa muito dinheiro na mesa. Vários escritórios, eles adotam outro caminho, que é encontrar o que funciona hoje, o que dá dinheiro hoje, e eu vou investir meu tempo nisso daqui, porque eu quero extrair o máximo de dinheiro que eu puder disso daqui. E são projetos muito bons em termos econômicos e até de entrega para o cliente durante um período. Durante um período, esse modelo funciona muito bem. Então, existe uma questão por trás de tudo isso, que é o que você, como empreendedor do direito, quer? Você quer ganhar muito dinheiro? Você quer ter muito sucesso durante um período? Ou você quer construir um legado? É isso aí. A gente fez uma escolha de construir um legado. Eu sei que eu não estou capturando economicamente tudo que eu poderia do escritório. Eu sei disso. Isso é um fato, é conhecido. E é uma decisão tomada. E todo dia retomada. Mas eu sei que a gente vai ter uma longevidade, eu acredito. Eu acredito que a gente tem uma longevidade enorme. Eu acredito que esse escritório vai sobreviver, inclusive, a mim. Então, como uma empresa de consultoria que tem um nome, às vezes, de um cara que morreu há 150 anos, é isso que a gente quer construir. Entendi, Carol. E é verdade, né? O que se sustenta a longo prazo, né? Vocês estão construindo ir além, porque, veja, hoje o cliente, ele já não vai mais necessariamente perguntar ao advogado que nem se for do sacerdócio. Hoje ele pode ter uma IA de assistente jurídico, né? E como você se posiciona nisso, né? E acho que vem daí a minha outra pergunta que eu quero fazer. Dado esse nosso contexto atual, que apresenta vários outros desafios que não tinha 30 anos atrás, como você trouxe, quais seriam os principais desafios que o novo empreendedor do direito, o novo operador do direito que quer criar um escritório e fazer o seu negócio rodar, girar na economia jurídica, né? Quais são os principais desafios que ele deve enfrentar, né? Eu diria que primeiro tem essa decisão, que para mim é uma decisão fundamental. É a fundação da casa ali que ele vai construir. É o chão. O que ele quer fazer? Ele quer construir um projeto de curto prazo, onde ele vai extrair o máximo de valor durante aquele período. E se for isso, o que ele precisa? Ele precisa identificar uma oportunidade de mercado. Existem várias, se ele tiver conhecimento, se ele estiver aberto a investigar, a estudar, talvez passar um tempo numa empresa ou num escritório onde ele vai aprender sobre aquele assunto, mas ele saia de lá e monte ali a sua estrutura, que vai trabalhar talvez durante 5 anos super bem naquele setor, vai ganhar muito dinheiro, vai ter clientes maravilhosos. O que ele precisa para isso? Precisa sempre trabalhar muito bem os seus relacionamentos, né? Deixar muito claro o que ele conhece, como que ele pode agregar valor para os seus clientes, talvez
sendo uma pessoa com uma presença digital, talvez sendo uma pessoa com presença em eventos, talvez sendo uma pessoa de muitos relacionamentos. Precisa investir sempre nessa parte da imagem, da exposição da imagem. Né? Isso é uma condição para você ter o seu próprio escritório. Mas é um projeto de curto prazo. Então, cara, se for isso, foca, trabalha duro nesse período, extrai o que você puder de valor e já pensa no seu próximo projeto. Porque talvez você tenha que fazer uma transformação muito grande daqui 5 anos. Talvez seja um outro setor, talvez seja um outro projeto que você vai fazer. Então, essa é uma opção. A outra opção, para mim, é empreender no direito para construir alguma coisa que vai durar 20, 30, 40, 50 anos. E aí, o que esse cara vai construir? Não tenho a menor ideia. Porque daqui 20 anos, daqui 30 anos, eu não tenho a menor ideia o que a gente vai estar fazendo. Mas eu sei que a gente vai estar fazendo uma coisa muito diferente do que a gente faz hoje. E eu estou tranquilo com isso. E eu sei que o ano que vem vai fazer coisas diferentes do que a gente fez este ano e assim vai ser sempre. Ou seja, essa constante transformação é algo que tem que ser aceito por esse empreendedor da segunda opção. Mas como isso é algo que demanda muito investimento, na verdade você precisa ter muita capilaridade, porque você precisa estar sempre presente em assuntos, em setores diferentes, para você ter condição de ver o que está sendo transformado e onde que você precisa fazer ajustes na sua operação. Eu diria que é muito difícil fazer isso sozinho. Sim. Você vai precisar de apoio, você vai precisar de uma estrutura, você vai precisar de investimentos. Então, esse segundo grupo, que são os empreendedores que realmente querem empreender no longo prazo dentro do direito, sendo confortáveis com a transformação como uma constante na sua operação, eu diria que eles deveriam trabalhar conosco. Show. Interessante. Que você traz uma perspectiva que é de fato se adaptar e isso é um reflexo do B-Canvas, por exemplo, né? Que eu acho que é um tema que é importante a gente conversar aqui, porque ele é um reflexo do jurídico além do jurídico, né? Um reflexo do negócio além do jurídico, mas também não deixa de ser um negócio, entender o direito como propriamente um negócio. Se puder falar mais sobre essa iniciativa do B-Canvas, porque ele vai além do B-Luz, né? Que hoje é o escritório. Sim. Né? Se puder aprofundar, porque já é um outro suporte, um suporte de negócio, se me corrija se eu estiver errado. Um suporte de negócio, de operação, de inovação. E entender esse novo direito 4.0 sendo um reflexo disso, né? Hoje existe no mercado um termo que foi bem aceito e de uma forma geral cobre tudo o que a gente vai falar aqui quando a gente fala de B-Canvas, que é Legal Ops. O que é Legal Ops? Legal Ops é uma expressão que foi criada para que a gente possa falar do direito, mas não da parte técnica do direito. Ou seja, tudo que orbita ao redor do serviço jurídico propriamente dito. Então, muita gente diz que Legal Ops são todas as disciplinas que trabalham com o direito, exceto o próprio direito. Então, sei lá, contábeis, matemática, ciência de dados, tecnologia, administração, todas essas outras competências que sem dúvida são extremamente úteis, às vezes necessárias para você conseguir buscar um bom resultado dentro do mundo do direito. E a gente tem que separar o que é o mundo do direito do mundo da advocacia. A advocacia é a prestação de serviços jurídicos. O direito tem muito mais a ver com leis, regulações. A advocacia, teoricamente, ela entrega alguma coisa, que é a interpretação, é a adequação, é o cumprimento, as orientações em relação ao cumprimento dessas normas. Mas quando a gente olha do ponto de vista da empresa, o direito, ele não é advocacia. Sim. O direito é muito mais compliance. É como que a empresa ela está em regularidade jurídica. Conformidade jurídica. É isso que a empresa quer saber. Se ela precisa de um advogado para isso, ou de um contador, ou de um matemático, ou de um engenheiro, para ela tanto faz. Ela quer saber se ela está cumprindo a norma que ela precisa cumprir para ela ser uma fintech. É isso que ela quer saber. O problema é que, por uma série de questões, mas especialmente por uma questão cultural e por uma questão regulatória, os advogados se acostumaram a se considerar suficientemente competentes, conhecendo bastante de direito. E há até uma certa resistência a advogados que têm mais de uma competência. O advogado que faz mais de uma faculdade, muitas vezes ele é mal visto pelos advogados. E especialmente se ele decide fazer uma migração de carreira e ele foca especialmente na outra faculdade.
E para mim isso é absolutamente errado. É um conceito completamente ultrapassado e equivocado. Porque, como eu falei, hoje a entrega da solução jurídica que os clientes buscam, ela está muito mais, talvez, nessas outras coisas do que propriamente dito na competência técnica jurídica. Porque tudo que um cliente não quer é enfrentar um processo. Sim. Sim. E o único lugar onde realmente ele precisa, de forma inexorável, de um advogado é no processo. Porque no processo ele precisa ser representado por um advogado. Então ele vai fazer de tudo para não precisar de um advogado. E é por isso que tem aquelas coisas que a gente ouve. Não sei se vocês já ouviram, vocês ainda são super jovens, não sei quantas reuniões vocês já tiveram com clientes, mas sim, eu ouço até hoje. Bom dia, como você está? Tudo bem? Não, estou aqui com o meu advogado. Então assim, quando a gente tem essa imagem com os clientes, puxa, a nossa profissão não é que ela é uma profissão que está em alta. Nós somos o oncologista dos negócios. Tem um puto problema e o cara tá lá porque ele quer, não tem outra solução. Então, muitas vezes ele vai tentar evitar recorrer ao advogado. Então, todo esse monte de disciplinas, de formas de resolver problemas jurídicos, sem depender do advogado, é o que se chama Legal Ops. Isso é uma tendência. Na verdade, eu acredito que os advogados, eles só vão conseguir se reinventar e ter longevidade como classe, nós só vamos ter longevidade como classe, se a gente abraçar Legal Ops. Legal Ops tem que fazer parte do centro das nossas operações. E B-Canvas é a nossa iniciativa de Legal Ops. É a frente que a gente criou para atacar com todas as nossas forças Legal Ops. Entendi. Aí você aliou a estrutura administrativa, operacional, junto com a técnica jurídica, que, por exemplo, é o escritório. Muita tecnologia. E tecnologia? Também. Muita tecnologia também. Entendi. Junto com os serviços jurídicos do escritório. Entendi. É fazer a gestão, né? Sim. Aí, nesse caso, como que você consegue fazer uma gestão de todos esses procedimentos? E se você conseguir listar para a gente alguns pilares de como você consegue aplicar isso na prática? Mas pegando, acho que o gancho do Legal Ops e fazendo essa... Como é a gestão 4.0 do escritório de hoje, né? Como ele pode aliar... Olha, para o meu cliente eu vou dar operação, eu vou dar tecnologia e vou dar técnica. Perfeito. Exatamente isso. Então, tudo que a gente falou aqui agora há pouco. Então, por exemplo, como é que você vende para uma grande empresa que tem uma grande carteira de processos um escritório de advocacia? Como é que você aborda uma grande empresa que tem um monte de processos e fala, eu sou o escritório de advocacia que você precisa? Você falar, não, é porque eu tenho o melhor advogado. Todo mundo fala isso. E a verdade é que tem muito bom advogado. É muito difícil você dizer que você realmente é melhor, provar que você é melhor do que os outros. E, aliás, se você for muito, muito, muito bom, talvez a empresa nem queira te contratar. Porque é uma gestão de carteira. Não é o processo dela de antitrust, que ela precisa do cara. Ela quer uma gestão de carteira. Às vezes, o mais importante para a empresa é a gestão do custo que está ali envolvido com a administração daquela carteira, do que provavelmente a resolução positiva ou negativa dos processos. Porque os processos, eles mais ou menos estão ali já mapeados, o custo deles, o quanto eles afetam a operação. Então, às vezes, é mais impactante o quanto elas gastam com os advogados do que o custo envolvido nos processos. Então, como é que você vende para uma empresa como essa, que você é o escritório que ela tem que contratar? Quando você entrega muito mais do que simplesmente as petições, as defesas, o conhecimento jurídico. Você entrega, como você falou, por exemplo, dashboards. Você entrega um baita de um controle onde ela pode visualizar o que está acontecendo no Brasil inteiro, o tempo inteiro, com uma provisão para perdas real, feita em real time, e não aquela coisa genérica feita com valor de causa, né? Com provisionamento no tempo, e não aquela coisa que um dia vai acontecer tudo isso. Tá, um dia, uma coisa é semana que vem, outra coisa é daqui a 10 anos. Muda muito mesmo a programação de fluxo de caixa. Quando você traz ferramentas de preditividade, quando você mostra que você vai ser eficiente porque você tem ferramentas tecnológicas que reduzem erro humano. Perda de prazo é um baita de um problema em gestão de carteira. Talvez seja o maior. Se você tiver ferramentas tecnológicas que impedem ou pelo menos reduzem brutalmente o risco de perda de prazo, isso é um baita diferencial. Contencioso massificado nesse momento. Né? Exato. Às vezes mais importante do que você ter o advogado. É melhor você ter uma ferramenta tecnológica que fala, isso aqui me dá 37 notificações para mim, para você, para todo mundo. Não vai passar o prazo. Não tem como a gente errar. Né? Então, para mim, é essa conjunção de Legal Ops com a técnica jurídica que traz o diferencial para um escritório. E é por isso que eu digo que é muito difícil você ser um escritório que só tem a técnica jurídica. Você precisa ter esse outro lado. Para mim, isso já é realidade hoje. Mas em 2, 3 anos, sei lá, menos de 5 anos, não vai ter outra forma.
não vai ter nenhuma possibilidade de você apresentar simplesmente o serviço jurídico. Eu já hoje, quando eu vou fazer uma conversa, eu já me sinto ridículo se eu vou levar... Eu falo, a gente é um escritório full service, a gente tem tributário, societário, contencioso. Quantas conversas dessa o cara ouve por dia? Todo mundo fala a mesma coisa. E se você é um escritório que tem mais de 1 ano de vida, é porque você é relativamente bom naquilo. Não precisa falar que você é bom naquilo que você sabe fazer, senão você não estava no mercado. Então isso é óbvio. Mas o que mais que você traz? O que mais que você entrega? Por que ele vai te contratar e não o outro que está ali, que foi visitar ele no dia anterior? Caramba, e é um papo que a gente está tendo aqui, não é um papo jurídico que a gente está tendo aqui, a gente está tendo um papo de negócios. Sem dúvida. E olha como o jurídico transformou, né? Porque até então havia um preconceito sobre negócios, sobre essa coisa mais do business, né? E a gente está tendo um papo de negócio, de comercial, que às vezes ainda existe aquele pé atrás com o comercial, mas ele existe, ele é necessário, ele faz a vida de qualquer negócio, né? De qualquer escritório. E é muito importante essa conversa, porque ele mudou os paradigmas do direito, né? E você trouxe aqui as partes de legal ops, tecnologia e ferramentas. Hoje, especificamente de ferramentas, essa coisa mais técnica. Quais são as ferramentas, tecnologias que o escritório hoje não pode deixar de ter para você poder assessorar bem seus clientes, fazer, por exemplo, contencioso massificado, fazer a contença, fazer o consultivo também, que às vezes a gente não pensa que a gente precisa de tecnologia para o consultivo, para técnica, né? Exato. Para o contrato e assim por diante. Sim. Bom, no contencioso, as ferramentas, elas são hoje meio transversais, né? A grande maioria dos escritórios que atuam com contencioso já usam ferramentas hoje de notificação automática de distribuições de processos contra os seus clientes. Então, isso é uma necessidade, né? Quer dizer, um cliente ser surpreendido por um processo, chegando lá uma intimação, um oficial de justiça, isso é uma coisa que nenhum cliente aceita mais, né? Então, você como escritório precisa ter tecnologias que, havendo qualquer distribuição de processo envolvendo o nome de um cliente seu, você já automaticamente avisa aquele cliente. Então, isso, por exemplo, é uma condição para você operar no contencioso. Você ter a capacidade de utilizar ferramentas tecnológicas que você faz distribuições rapidamente, de uma forma efetiva, em qualquer tribunal do Brasil, ainda que você seja um escritório que só esteja em São Paulo, em qualquer outra cidade, você precisa ter essa capacidade também. Eu acredito que você precisa ter ferramentas de automação. Eu não acho que em 2024 é possível um escritório fazer todas as petições a partir do Word, puxa a minuta lá no arquivo e começa a editar a minuta. Não é possível, né? Hoje você tem um monte de ferramenta de automação. Não estou falando de AI ainda, né? Não estou falando de AI generativa. Eu estou falando de coisas simples, de formulários, né? De coisas que você pode utilizar. Tem robôs, né, que já extraem a informação das petições e já alimentam uma defesa. Então, essas ferramentas para o contencioso são fundamentais. E para o consultivo, eu acredito que a gente precisa trabalhar muito com dados. Eu acredito que existe uma nova ciência que passa a ser extremamente relevante dentro do mundo da consultoria. Também no contencioso isso se aplica, mas na consultoria pouca gente utiliza, que é dados. Então, dashboards, BI. Você apresentar para o cliente muito mais do que simplesmente uma recomendação jurídica, mas como aquilo impacta o negócio dele. Você trazer referências de mercado, você mostrar via infográficos o que é uma tendência dentro do mundo do negócio dele, como aquilo é afetado pela nova regulação, como aquilo é afetado por um projeto de lei. Isso é fundamental para que o cliente ele consiga compreender. De novo, né, na era do sacerdócio jurídico, era normal o cliente não entender o que o advogado estava falando. E era até bonito, né? Ele fala, nossa, o doutor, incrível, né? Esse advogado tem uma retórica tão boa, né? Brilhante. Hoje em dia, o empresário, ele quer uma solução rápida. Então, se ele receber um e-mail, parecer é um negócio que a gente é muito resistente lá no escritório. Assim, parecer tem que ser para apresentar para juiz, tem que ser para apresentar dentro de um processo. Não é parecer para o cliente. O cliente ele tem que receber uma orientação, o mesmo executivo, ele tem que receber uma orientação de negócios. Tá? Uma página, aquela coisa, né? Se pudesse ser um one-pager, melhor. Mas mesmo que seja um negócio mais extenso, ele não quer texto numa folha branca. Ele quer gráfico, ele quer que você dê highlight nas coisas que são importantes. Ele quer que você dê uma orientação clara, de preferência no começo e não no final do material. Ele quer bullet points, ele quer números. Ele quer entender rapidamente da mesma forma que ele entende uma comunicação do CFO dele.
Ele não quer ser que seja uma outra linguagem e que ele tem que ter alguém dentro da equipe dele fazendo a tradução. Isso é uma perda de tempo. Então, no consultivo, ferramentas de automação, ferramentas que permitem você fazer data analytics, quer dizer, fazer análise de dados e entregar isso para o cliente. E agora, obviamente, a gente precisa ter algum nível de adoção de AI generativa. Sim. Ainda não está 100% pronto, ainda tem um trabalho desgastante de você revisar o que a AI faz, mas essa evolução vai acontecer rápido. Então, eu também não acredito em um escritório que daqui 1 ano, daqui 2 anos, não esteja usando em algum nível AI generativa. Entendido. Trazendo um pouco mais dessa inteligência artificial, como você acha que ela está se moldando nos escritórios? Você acha que pode ter algum ponto positivo, ponto negativo, dependendo de alguns pontos, né, devido à proteção de dados, né? Porque a inteligência artificial, você querendo ou não, vai precisar compartilhar alguns dados. E tem empresas que acabam sendo um pouco mais, como vamos dizer, um pouco mais resguardadas sobre esses seguros. Como que você enxerga isso? Né? Vamos colocar essa palavra, né? Um pouco negligente. Mas é porque talvez as empresas tenham alguns outros princípios, sabe? Mas como que você enxerga isso na área do direito? Então, é muito interessante, porque concordo 100% com você, há pontos ultra sensíveis na adoção de novas tecnologias. A AI generativa, sem dúvida, é uma que desafia uma série de políticas, né? De cuidados que as empresas e os escritórios têm. Aí a vantagem da gente não ser só uma empresa de legal ops, mas ser também um escritório, e especialmente um escritório que tem uma robustez muito grande nas questões tecnológicas. Então, hoje, a gente tem uma área de governança de dados e a gente tem uma área de governança de AI. Aqui estou falando de serviços jurídicos que a gente presta para o mercado. Mas que são 2 áreas que atuam muito fortemente em tudo que a gente faz dentro do escritório também. Então, por exemplo, eu acredito que qualquer adoção de nova tecnologia tem que ser feita com um contrato específico. Sim. Não é usar o GPT público, né? Porque aí realmente você está compartilhando todos os seus dados. Né? Então tem que ser uma contratação de uma tecnologia. E a gente faz, toda vez que a gente contrata uma nova tecnologia, a gente faz uma discussão brutal das cláusulas de proteção de dados, das cláusulas de privacidade, né? Como aqueles dados vão ser utilizados, de onde vêm os dados que vão ser utilizados pelo motor de AI para nos dar respostas, para nos dar modelos, para nos ajudar a fazer as nossas petições, os nossos contratos e tudo mais. Então, assim, tem um nível de compliance, né, desses assuntos que precisa ser utilizado pelo escritório para ele adotar as novas tecnologias. De novo, não é diferente do que a gente sempre fez na nossa vida. Né? Sempre que você contratou uma pessoa num escritório, numa empresa, aquela pessoa teve que assinar políticas, deveria ter assinado políticas de proteção, de segurança da informação, por exemplo. Né? Ou seja, a gente sempre teve que adotar medidas para resguardar os dados, para proteger os dados que a gente utiliza nos nossos negócios. Agora, como a gente tem novas tecnologias e muitas vezes você está negociando com grandes empresas, você precisa ter um cuidado na análise dos contratos, na discussão dos contratos que você vai fazer antes de você contratar. E tem que contratar. Eu não acho que tem que usar o GPT do teu celular. Entendeu? É isso. E veja, ó, como esse assunto é atual. Ontem foi dia 13 de março, dia que foi aprovado o AI Act na Europa. Então, é um assunto que está em jogo. Ele é essencial para questões de governança. E vocês trabalham muito com governança. Inclusive, parabéns pelos materiais que vocês fazem no Baptista Luz. Eu estudo por eles bastante. Somente governança de IA, governança de tudo que vocês fazem. É um material muito bom. Esse assunto, ele precisa estar em jogo, né? Porque muitos ainda são negligentes. Sim. Assim, e veja, uma discussão que eu tive com o Carlos Eduardo Elisiário, que ele é sócio de privacy da Deloitte, que ainda não pesou no bolso do empreendedor, não do empreendedor, né? Do cliente, né? Ainda não pesou no bolso do cliente ali a NPD em cima da proteção de dados, mas ainda vai ser um tema que vai ficar muito quente, não? Um tema que ainda vai ficar e vai ser parte de qualquer tipo de discussão sobre inovação, legal ops, etc, né? Assim, proteção de dados, né, a privacidade de dados, sempre foi um assunto importante. Quando surgiu o LGPD, a gente teve um momento em que as empresas precisaram adotar ferramentas de compliance da LGPD. Então, você teve todo um movimento jurídico, né? Muitos escritórios fizeram muito movimento em cima disso e as empresas fizeram muito movimento em cima disso. Mas a verdade é que esse movimento ele foi muito mais incentivado pela criação da lei, pela aprovação da lei, do que propriamente por uma necessidade de negócios. É isso que você está falando. Ainda a gente não tem no mundo dos negócios o impacto dessa nova legislação.
Mas AI é dados. AI é uma forma absurdamente exponencial de você usar dados. Então, agora, tudo que a gente teve até hoje de construção de fundamentos ao redor de regulação de dados vai vir com uma força muito maior com a adoção de AI. Então, sem dúvida, a partir de agora, a gente deve ter motivos muito significativos para a ANPD e outras autoridades, Ministério Público, se movimentarem de uma forma muito mais forte. A gente está vendo isso já com as eleições, né? O TSE já está se preocupando muito com a utilização de dados, né? Dados pessoais, imagens, deepfakes, agora no período de eleições. Mas isso é só um exemplo. Isso vai ser o tom de tudo que vai acontecer nos próximos anos. Então, vai haver uma conjunção entre LGPD, proteção de dados e governança de AI. As regulações, o Brasil deve ter em breve também a sua própria lei de regulação de AI. Isso tudo vai convergir para um grande tema que as empresas vão ter que olhar com muito cuidado. Entendi, bom. Interessante. Ainda mais tem a PL, né, agora. A 233823, né? De AI. Show. Certo. Agora, trazendo um pouco nesse princípio, como que você enxerga a cultura organizacional para aplicar isso na prática, no direito? Porque a gente sabe que a inteligência artificial está nesse âmbito do direito, mas como que ele se aplica a uma cultura organizacional? Igual a gente falou aqui que tem escritórios que podem não acatar essa prática, mas também tem escritórios ou empresas que internamente já estão também pensando nesse assunto e pensa, é mais fácil eu tentar alinhar com o meu time de tecnologia interno para tentar planejar um próprio ChatGPT interno, entendeu? Que você não consiga compartilhar assim, uns dados e você também acaba não dependendo de outras consultorias para prestar esse serviço. Como que você enxerga essa cultura organizacional? Então, pensando nas empresas, e aí pensando nas empresas como clientes de escritórios, acho que tem um campo muito fértil de trabalho, que é essa questão de governança de dados, governança de dados e governança de AI. Né? São dois temas que a gente no escritório olha com muito carinho hoje, porque a gente sabe que todos esses movimentos que você menciona, eles dependem de bons contratos e de boas políticas, né? E de boa supervisão no dia a dia também do que está sendo feito, para não virar um baita de um problema. Né? Em lugar de ser uma solução, vira um baita de um problema no futuro. Sob o ponto de vista dos escritórios, adoção de AI pelos escritórios, né, duas coisas importantes. Né? Primeiro, tem uma questão cultural da categoria. A gente tem, de novo, essa coisa de achar que a advocacia é artesanal, né, que ela sempre foi e sempre vai ser artesanal. E eu acho que não tem espaço para 1.300.000 indo para 1.400.000 artesãos do direito. Eu acho que é muita gente, né, para ser um monte de artesão. Então a gente precisa reavaliar esses conceitos. Mas além disso, não tem tanta coisa que precisa de tanta criatividade. Tem coisas que precisam. Mas o grosso do que a gente precisa entregar são soluções jurídicas que, como eu falei, elas são soluções de negócios. E o empresário, ele não quer um negócio que nunca ninguém fez. Ele quer um negócio que seja seguro. Ele quer um negócio... Não, isso aqui funciona. O Banco Central já falou que funciona. A ANPD já falou que funciona. Sei lá, o Judiciário já falou que funciona. É isso que eu quero. Eu não preciso ser sempre inovador, sempre criativo no direito. Às vezes você precisa. Sim. Mas não é a regra. Então, você não precisa sempre de um artesão. Você não precisa sempre de um artista. Você não precisa ter um Andy Warhol do direito lá toda vez fazendo um negócio. Não. Às vezes você quer um cara que seja eficiente. Você quer um executor. Você quer alguém que traga uma solução rápida, barata, segura. É isso que você quer. Então, sob o ponto de vista dos escritórios, acho que tem uma mudança cultural que é fundamental. De novo, como eu falei, até para que a gente sobreviva como classe. Né? Mas, além disso, eu sei que o maior inimigo da inovação é a operação. Então, assim, os grandes escritórios, os escritórios muito sólidos, são os que têm mais dificuldade de se transformar. Né? Porque tem muita gente que faz aquilo há muito tempo e funciona. É difícil você convencer a turma de que, não, isso que você está fazendo, que sempre funcionou, você faz há 30 anos, 20 anos, e sempre funcionou, não vai funcionar mais, é difícil. Né? Você quebra as pernas da pessoa, a pessoa perde ali o chão dela. Isso acontece nos grandes escritórios, isso acontece nos médios escritórios, isso acontece em alguns pequenos escritórios. Então, você aos poucos, e quebrando esse preconceito contra a inovação e mostrando que as novas tecnologias, não é só a AI, que a adoção de tecnologias, ela traz um elemento que, para mim, tem que ser visto como o mais valioso de todos, que é tempo.
para as pessoas. A gente adota novas tecnologias para a gente ter mais tempo. Tempo para quê? Tempo para você fazer coisas mais sofisticadas, tempo para você olhar o teu negócio, tempo para você fazer relacionamento, tempo para você cuidar da sua vida pessoal, para você cuidar da sua família, para você fazer as coisas que você gosta, né? Para isso que você adota a tecnologia. Para você liberar tempo, para você conseguir ser uma pessoa mais eficiente. Então, aos poucos você consegue ir mostrando isso para as pessoas. É uma mudança cultural difícil pra caramba. E sob o ponto de vista de negócios, os escritórios que enxergarem isso antes vão fazer essa transformação, ainda que seja difícil, ainda que seja tem um monte de desafios, obstáculos para convencer as pessoas, vão acabar fazendo. Então, uns demorem mais, outros demorem menos. Os escritórios que não adotarem isso como uma necessidade, que não virem isso como realmente alguma coisa mandatória, eu acredito que eles vão começar a diminuir de tamanho. E talvez deixem de existir daqui a alguns anos. Então, eu acho que a própria pressão do mercado, a própria saída de clientes, ou a redução de contratos de clientes, vai ser um grande incentivador para as pessoas e para os escritórios se reinventarem. Show. Legal. Essa questão cultural a gente debate muito aqui, né? Sim, bastante. É um espaço que a gente tem que aprofundar, porque a gente ainda está lidando com muita coisa estrutural no direito, né? Tô nem falando de empresas ou de clientes específicos, mas a gente vê no dia a dia do ego, né? Do ego que a gente tem que enfrentar. Acho que ele é muito forte na nossa área e a gente precisa... Como passar disso, né? Porque isso envolve muitas questões. Por exemplo, para você criar um escritório, para você empreender, né? Porque começar de baixo também é uma coisa que infringe seu ego. Começar a não ter clientes no início e todas essas questões. E também, agora, já indo para outros pontos, pensando em nós, que é ali jovens, o futuro do direito, o Gen Z, né? Quais conselhos você daria pra gente se adaptar ao direito do futuro? De que a gente veja. Eu, pelo menos, tenho 3 anos para me formar. Eu tô aqui na metade, não sei quanto tempo você tem. Eu tô na metade do curso também. Tá na metade, você tá em qual semestre? Tô no 5º. Eu também tô no 5º. Você é de qual turma? Sou do 5º C. Você é só do 5º C. Legal. E ainda falta 3 anos pra gente, por exemplo. E então são 3 anos, mais até a gente virar advogado júnior, já são ali mais... 3 anos, 4 anos. Então, como a gente que tá vindo para a próxima geração, que vai ser os novos profissionais, vão ser aqueles novos que vão fazer o nome no mercado, vão ser as referências que vamos palestrar, etc. Como a gente pode se adaptar a esse direito? Não necessariamente sendo um empreendedor, criando um escritório, mas sei lá, in-house, sócio de escritório, sendo um advogado de escritório. O que mais os escritórios costumam buscar hoje nos jovens, né? Para poder entrar nessas áreas e capacitação. Do que já é esperado dos jovens? Eu vou falar pelo nosso escritório, porque eu não sei os outros exatamente o que eles buscam. Mas para nós, o mais importante é o que a gente chama de advogado empreendedor, que é um perfil de alguém que valoriza a técnica. Então, é um profissional estudioso, um profissional que gosta da técnica. Mas, ao mesmo tempo, ele gosta de assumir riscos, ele gosta de olhar o novo, ele é um inconformado com a forma como as coisas são feitas. Então, ele tem essa característica de ser um empreendedor natural, de querer mudar as coisas, de querer fazer um negócio diferente, talvez que nunca ninguém fez, né? De ser nesse sentido, não no sentido de entregar uma solução que nunca ninguém fez, mas de olhar um negócio, de prestar os serviços, de pensar a advocacia de uma forma diferente do que sempre as pessoas fizeram. Né? Então, eu acho que para vocês, eu acho que vocês estão no melhor momento. Porque vocês estão pegando a onda no momento que ela está começando. Sim. Então vocês têm uma onda linda pela frente. Se estiver esperto com isso, né? Vocês têm uma onda maravilhosa. Vocês conseguem se preparar para serem esses advogados que vão ser advogados, talvez engenheiros, que vão misturar disciplinas, que vão conseguir trabalhar dentro da nova tecnologia, das novas tecnologias, né? Que vão talvez trabalhar junto com os programadores, talvez vão ser os programadores, né? E vão conseguir realmente aproveitar esse momento em que direito e tecnologia talvez se misturem. Porque no mundo digital, a aplicação das normas pode ser automática. Não é? Você entendeu o que eu estou falando? Você pode atravessar ou não o farol vermelho. É uma decisão sua, você tem esse arbítrio, certo? Você pode ou não atravessar o farol vermelho. Dentro da internet, talvez você não possa fazer um post. Você não consiga dar o send. A hora que você dá o send, não vai. Porque tem um tema ali que aquela rede social não admite. Ou que a regulação não admita. Tá? Então, assim, o farol vermelho dentro do mundo digital, ele é automático. Ele não depende, ele não dá mais esse espaço
para manifestação de vontade, o que é super complexo, do ponto de vista de liberdades. É perigoso, muito. Mas esse é um mundo digital. E é muito difícil você imaginar no mundo digital que as pessoas vão ter a liberdade de fazer o que elas quiserem, né? Porque é muito fácil para as empresas de tecnologia e para os governos imporem na programação a regulação. E se a regulação estiver na programação, você não consegue fazer dentro do ambiente digital. Então, tem um campo, tem um espaço gigantesco para esses advogados do futuro que vão, na verdade, exercer o direito dentro das tecnologias. E vocês estão pegando isso, como eu falei, no começo. Sim. Vocês têm toda essa oportunidade de construir a carreira de vocês assim. O difícil é quem se formou há 5 anos. Que vai levar essa onda na cabeça, vai levar um caldo. Vai se adaptar bastante. Porque fez tudo até agora na carreira de um jeito que eu acho que não vai funcionar daqui 5, 10 anos. Então, novo Código Civil que tá vindo. Sim. AI Act. AI Act. Show. É o que você falou, acho que é uma frase que eu vou até guardar para mim, né? Ou você muda de profissão ou você muda a profissão, né? E acho que isso é bem interessante. Estamos caminhando para o final do nosso episódio, ficou muito legal, muitas reflexões, caramba, achei super show, parabéns. Obrigado. Acho que é uma história que todo o seu expertise, sua história, assim, nossa, passa uma visão diferenciada, bem interessante de negócio, de como a coisa funciona, né? O que está na pele, né? Muito bom. Caminhando para o nosso final, a gente sempre pergunta para o convidado uma dica de filme, uma dica de livro. Pode ser do que você quiser. Não precisa necessariamente ser o que a gente conversa. E se puder dar para alguém que está escutando aqui, ó, qual que seria a dica de livro e de filme que você daria hoje? Putz, qualquer filme que você goste. Algo que te distraia nos momentos livres. Olha, eu vou começar... É que a gente faz uma quebra, eu vou começar. Não, e é tanta coisa, é difícil pensar. Eu vou começar com um livro. Tá? Eu acho que o livro lá do Walter Isaacson, do Steve Jobs, é um baita livro. Eu acho que é um livro incrível sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre criatividade. Assim, Steve Jobs é um cara super polêmico, né? Talvez hoje em dia ele nem fosse um cara tão bem aceito como ele foi na época dele. Mas essa obsessão que ele tinha por fazer o diferente, né? por inovar, é algo absurdo. E realmente você pensar que inovação é uma coisa simples, que com comportamento morno você consegue fazer, é uma ilusão. Para você realmente inovar, você tem que ser um obcecado. Porque tem muitas barreiras. Todos os dias, o tempo inteiro, vai ter alguma coisa que vai dizer para você: cara, por que você tá perdendo tempo com isso? Para quê? Não, mas ninguém faz isso. Todo mundo faz o tempo inteiro. Então, para você realmente transformar as coisas, e ele transformou por tudo que a gente está vendo de tecnologia, tem muito a mão dele, porque era um cara obcecado, era um cara inconformado com o status quo. Então, aquele é um baita livro. Filme. Sim, só porque a gente está falando de inovação e desse assunto, eu vou falar o filme do momento. Desculpa, podia ser bem mais criativo. Oppenheimer é um filme sobre inovação. Mas é muito bom esse filme, hein? Você não gostou? É muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem muita gente que não gosta, sabe, né? Apesar Sim. Então, é que ele é um filme longo, denso, pesado e tal. Mas assim, eu acho absurdo como ele retrata também esse lado de um cara que tinha uma tarefa ali praticamente impossível. E como era e ali tem uma coisa diferente. Acho que o livro do Walter Isaacson foca muito no Steve Jobs. O filme Oppenheimer foca muito no time. Isso é muito legal. Porque ali o que mostra no filme, e obviamente é filme, né? Mas enfim, o que mostra no filme é que ele conseguiu manter juntos e engajados por um longo período dentro de um projeto impossível. Numa cidade isolada, né? Um grupo dos caras mais brilhantes do mundo. Né? E isso é um baita desafio. Isso é uma coisa super legal, a gente não falou, mas assim, você não faz inovação sozinho. Não é. Hoje de manhã eu estava vendo uma entrevista antiga daquele John Ive que trabalhou com o Steve Jobs, que era o designer, né, do iPhone e tudo mais. Assim, você não faz inovação se você não tiver pessoas brilhantes do teu lado. E esse é um grande problema, porque às vezes você é criativo, você é inovador, você até é obcecado com a inovação, mas às vezes você não é um bom gestor de pessoas. Você não consegue manter as pessoas junto com você, e sozinho você não vai fazer nada.
Esquece. Então, o Oppenheimer, para mim, tem esse lado muito bacana. De além de ser um cara inovador, um cara que nem tinha todo o conhecimento técnico, mas ele conseguiu construir o time que tinha o conhecimento técnico para chegar num objetivo, né? E o direito é muito isso, né? Muito. O escritório, a vida de você querer ter o seu próprio negócio, é muito isso, né? É um reflexo muito interessante desse filme. Claro, deu no que deu, todas as sessões polêmicas da história, enfim. Mas mudou a história também. Sim. Tudo por, né? Uma gestão de pessoas a inovação mudou a história, Sim. né? Show. O episódio ficou excelente. Vou trazer falar um pouco dos nossos colaboradores, nossos patrocinadores. Aqui estamos no The Hub novamente, fazendo um episódio incrível, com o espaço deles totalmente diferenciado, super inovador, que é o The Hub, que compreende duas empresas, que é o Vita, Visual, que a gente estava falando de Visual antes, estava falando sobre infográficos, estava falando sobre uma linguagem acessível, rápida, que atende os negócios, eles trazem isso. Falamos de Data Analytics, Legal Analytics, enfim, como traz a terminologia. Também eles trazem com o Juristec. Eles também tem um escritório de assessoria jurídica, estão fazendo um trabalho incrível e estão super apoiando a nossa iniciativa acadêmica. Também tem o Advogados Gestores, conhece a revista Advogados Gestores? Não. Uma revista que eu, inclusive, sou colunista acadêmico lá, represento um colunista acadêmico. Eles estão fazendo um trabalho muito legal, eles fazem vários artigos ótimos e que valem super a pena ler. A parte também nos apoia, também estão fazendo um trabalho super legal com resolução de passíveis judiciais trabalhistas. Então ficamos por aqui, o episódio foi sensacional. Matheus, quiser dar umas últimas palavras? Agradecer mesmo essa oportunidade de estar conversando aqui com você. Pô, um cara com bastante background, a gente consegue aqui verificar. E, tamo aí, em breve, né? Também quero ser um operador dessa área de tecnologia. Show. E vamos pra frente. Vamos pra cima. Bom, se quiser deixar algum contato seu, que o pessoal seguir ou algo do tipo. Não, puxa, quero agradecer vocês pelo espaço, pelas perguntas, pelo papo, foi super bacana, gostei pra caramba. Acho que segui o escritório, segui o Beluz, segui o pessoal das nossas redes, a gente tem muito conteúdo lá e seu gosta LinkedIn? de ter. Eu não sou ativo. Não é ativo? Não sou ativo. Mais o Beluz, então. Eu não faço esse papel da porta pra fora muito, então... Entendi. Não adiantei nada no meu LinkedIn que interessa. Mas o legado tá construído, os clientes já sabem quem então seguir o Beluz, é B, né? Barra tem Luz. Barra Luz. Mas se procurarem por Batista Luz Advogados também aparece, são as mesmas identidades. Sei lá, ficar perto da gente, a gente faz muito evento, a gente faz muita coisa, a gente gosta muito dessa comunidade.